Rosane, tem uma preocupação que também é dos nossos ouvintes, e é por isso que a gente convidou a Tani Ranieri, chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância e Saúde, que já está na linha conosco, que é uma preocupação que também é minha, também é tua e de todos os nossos ouvintes, a partir das notícias, né, desses casos de febre amarela, do aumento no número de casos de febre amarela em Minas Gerais. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia Kelly, Rosane. Bom dia. Há uma preocupação grande dos nossos ouvintes aqui e da população do Rio Grande do Sul em geral com essas notícias do aumento dos casos de febre amarela lá em Minas Gerais. E eu vou começar lhe fazendo a pergunta do nosso ouvinte Vinícius, porque eu acho que a dele é de muita gente. Ele vai viajar para Indaiatuba em março. E a pergunta dele: o posto de saúde modelo está fazendo alguma campanha de vacinação para a febre amarela? Consigo me vacinar gratuitamente? Então a dúvida dos ouvintes, a principal é essa, assim, quem precisa se vacinar e como se faz, como se consegue a vacina? Bom, a vacina da febre amarela, ela consta no calendário de vacinação tanto para crianças quanto para adultos já há algum tempo, né? Desde 2010, que quase que a totalidade de municípios do estado do Rio Grande do Sul, eles são área de recomendação para vacinação. Portanto, essa vacina é uma vacina de rotina, tá? Então, ela está disponível, sim, em todas as unidades básicas de saúde, independente da pessoa chegar lá e dizer que vai viajar. Ela tem como recomendação aplicar a vacina na rotina do seu histórico vacinal. Aí eis uma questão importante, doutora. Muitas pessoas não se lembram. Eu me vacinei ou não me vacinei? Aí tem aqueles boatos de Facebook, aquela coisa, as pessoas dizem, não se vacine. Se você se vacinou em menos de 10 anos, não pode de jeito nenhum fazer uma segunda dose. Na dúvida, a pessoa pode se vacinar? Bom, os trabalhos científicos, eles normalmente associam um percentual um pouco maior de eventos adversos às primovacinações, ou seja, a primeira vez que a pessoa está recebendo a vacina da febre amarela, e principalmente em relação à vacina que quando é oferecida, avaliando-se risco-benefício para as pessoas com mais de 60 anos de idade, por serem um grupo da população que possui um número maior de comorbidades, né? Uma vez que trata-se de uma vacina de vírus vivo atenuado. Embora ela seja uma vacina extremamente segura, ela seja uma vacina que tem uma resposta imunológica muito boa. Então, quando a pessoa perde, né, a sua carteira de vacinação e ela não sabe desse seu histórico vacinal, e ela vai se dirigir para uma área onde há circulação do vírus da febre amarela, ela sim terá que ser revacinada. Aqui no Rio Grande do Sul houve alguns anos, a senhora deve estar bem lembrada disso, eu acho até porque a senhora já trabalha na área há algum tempo, né? Houve aquele pânico que inclusive mataram os coitados dos macaquinhos, dos bugios lá no interior, porque houve um surto de febre amarela. Ali muita gente se vacinou, mas também, como dizem os nossos ouvintes aqui, eu já não me lembro quanto tempo faz. Então não tem problema se vacinar de novo quem se vacinou há menos de 10 anos. Não tem problema. Na verdade, o que tu estás colocando, Rosane, é muito importante porque as pessoas elas não têm um cuidado, né, com seu histórico vacinal, sua caderneta de vacinação, da mesma forma como tem com outro documento seu que tem que ser guardado e preservado para que não haja perda, né? Então, eu acho que fica o recado, sim, de que as pessoas precisam, né, guardar esses documentos de uma forma segura para que não haja necessidade de revacinação desnecessária. Mas é bom lembrar que em 2008, 2009, foi o último registro de epizotíase que teve aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde houve, então, mortes, né, de primatas não humanos, que foram os bugios, associadas à circulação do vírus amarílico, né? Normalmente, no país, a gente só tem o histórico de febre amarela silvestre, quando o hospedeiro, então, é o primata, né, não humano, e os mosquitos, os vetores que vivem nessa mata ciliada, que são o mosquito sabetes, eles mordem, picam, né, os macaquinhos, e se contaminam. Então, quando as pessoas entram na mata por moradias próximas, ou por trabalho, ou até mesmo por lazer, elas acabam sendo picadas por esses mosquitos contaminados pelo vírus da febre amarela. É bom lembrar que nós não temos a febre amarela urbana no país desde 1942, né? Então, a gente só tem esse ciclo silvestre. Então, as pessoas que moram em área rural têm uma prioridade, sim, em relação à vacinação da febre amarela.
Aqui para o Rio Grande do Sul não há qualquer preocupação, então, pelo menos não no momento. Exatamente. A gente está vivendo o período de sazonalidade, tá, do ciclo silvestre da febre amarela no Brasil, ele é de novembro a maio. Todos os anos de novembro a maio. Desde 2014 que o Brasil vem apresentando epizootias, ou seja, mortes, né, de macaquinhos, de bugios, associados ao vírus da febre amarela em alguns estados brasileiros. Isso aumentou um pouco para o ano de 2015, 2016 e agora sim a gente está com uma situação de um alerta, né? Inclusive associada à própria Organização Mundial da Saúde chamou atenção para esse alerta em Minas Gerais, onde há hoje já um registro de 152 casos e em torno de 47 óbitos, né, prováveis associados ao vírus da febre amarela. Isso não significa que a gente vá ter também epizootias aqui no estado do Rio Grande do Sul. Para isso a gente precisa, então, o estado do Rio Grande do Sul manteve um alerta para toda a sua rede, né, para que a população fique atenta em relação à morte de macaquinhos, né, e que comunique às secretarias municipais de saúde para que possa se fazer uma investigação, né, desse óbito, desse primata, para ver se está ou não associada ao vírus da febre amarela. Doutora, vamos repetir porque os nossos ouvintes ainda ficaram confusos. Quem pretende viajar para o centro do país, a senhora recomenda que se vacine? Não, a pessoa tem que se vacinar, ela tem que estar em dia com a sua situação vacinal, tá? Hoje em dia, uma pessoa que tem 2 doses de vacina da febre amarela está vacinada para o resto da vida. Tá? Normalmente tem um calendário diferente para crianças menores de 5 anos e para crianças acima de 5 anos ou adultos. Então, explica essa história de 2 doses, que agora eu fiquei confusa. Para mim, a dose da febre amarela era única, ou pelo menos eu só fiz uma vez. Quer dizer, já fiz 2 vezes na minha vida, mas... Não precisa fazer mais, então. Se fizer 2 vezes, não precisa fazer mais. 2 vezes na vida, né? Não é assim como a da hepatite C, que é 3 doses seguidas, ou do HPV, que as meninas têm que fazer 3 doses seguidas. É uma vez, vale 10 anos, e depois faz uma segunda, e aí está imunizado para sempre. Exatamente. Então, hoje em dia o calendário ele mudou, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde, né, e através de uma avaliação a nível nacional da endemicidade da febre amarela aqui no país, o calendário mudou desde 2016, algum momento de 2016 agora para 2017. Então, crianças menores de 5 anos de idade é preconizado uma dose aos 9 meses de idade e aos 4 anos de idade. Se essa criança tem mais de 6 anos de idade, mais de 5 anos, só fez uma dose anterior aos 5 anos de idade, ela completará uma nova dose no intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. Se essa pessoa acima de 5 anos ou adulto tem 2 doses na sua vida relacionada à febre amarela, não precisa mais ser vacinada. Se ela tem somente uma dose, ela tomará uma outra dose com intervalo de 10 anos para estar imunizada contra a febre amarela. Isso mesmo, aquelas pessoas mais velhas que se vacinaram lá nos anos 70, quando houve um surto no Brasil e todo mundo foi vacinado. Sim, é 2 doses, com intervalo máximo preconizado de 10 anos entre as doses e depois a pessoa estará imunizada. Eu acho que cabe lembrar que as pessoas acima de 60 anos, elas têm que serem avaliadas, né, pelo seu médico assistente em relação ao risco-benefício da aplicação dessa vacina, uma vez que é uma população um pouco mais suscetível, né, a evoluir com algum tipo de evento associado à vacina. Então, um resumo, na dúvida, faz a vacina. Sim, principalmente se ela vai viajar para a área onde há circulação comprovada do vírus da febre amarela e se vai realizar também alguma atividade de ecoturismo. Eu já pergunto porque é férias agora, período de férias. Então, Minas, Rio, ali, toda a região, é melhor tomar a vacina. É melhor tomar vacina, até porque essa vacina está no calendário básico de rotina e todas as pessoas deveriam ter ela em dia. Em tese, todo mundo já tinha que ter sido vacinado. Exatamente. Então, basicamente é isso. E mesmo, doutora, mesmo que as pessoas vão para a cidade, aí tem ouvintes que dizem, não, mas eu não vou fazer ecoturismo, eu não vou andar no meio da mata. Só que, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma cidade de mata atlântica, então, melhor fazer para garantir. Eu acho que como ela já está no calendário, né, ela é uma vacina, e é bom que a população ela mantenha em dia todas as vacinas que estão disponíveis de forma gratuita nas unidades básicas de saúde, estão previstas no calendário tanto de criança quanto de adulto. Então, eu acho que, sim, principalmente para as pessoas que vão se deslocar para áreas, né, onde há uma certa circulação do vírus, mesmo no ciclo silvestre, onde se é só na mata, né, na Mata Atlântida, por exemplo, eu acho que sim.
a indicação é que as pessoas recebam a vacina. Agora, tem uma exceção aí que os ouvintes estão perguntando, e eu acho que ela é cabível a pergunta, é que quando a gente viaja para o exterior é preciso apresentar a carteira mostrando que fez a vacina há menos de 10 anos. Então, aí essa pessoa, mesmo que ela tenha feito lá na infância, depois fez, digamos, há 12 anos, ela teria que fazer uma terceira dose para ficar em dia para esses países que exigem a vacina. Mudou um pouco também. Mudou também? Segundo as recomendações pela Regulação Sanitária Internacional, né, para viagens internacionais, somente uma dose de vacina da febre amarela já é o suficiente. Mesmo então, que seja mais de 10 anos. Não tem problema. Se a pessoa ela tem uma dose comprovada na caderneta de vacinação, com todos os registros necessários, ela pode emitir o certificado internacional da febre amarela, né, em qualquer um dos postos da Anvisa, e ela segue viagem sem houver nenhum tipo de empecilho ou nenhuma barreira, né? Porque segundo a Organização Mundial da Saúde, o viajante internacional segue, então, as recomendações da regulação internacional para vacinação. Perfeito. Então, para os nossos ouvintes e para Kelly Matos que não tem a vacina, sai daqui e vai fazer a vacina da febre amarela, porque você está atrasada. Na verdade, deveria ter feito a vacina pelo calendário, pelo que a doutora está dizendo aqui para a gente, né? Todos façamos a vacina. Obrigada, viu, a doutora Tani Ranieri, chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância e Saúde. Obrigada pela gentileza de atender aqui a Rádio Gaúcha e um bom dia. Eu aqui agradeço poder estar dando essas informações à população. Muito obrigada. Obrigada. Muitos ouvintes, Rosane? Nossa. Centenas de dúvidas. Centenas de dúvidas. Eu me incluo nessas dúvidas. As pessoas perguntando se adianta tomar agora depois que viajaram lá para Minas. Não, para essa não adianta mais, né? Mas não se preocupe que a ouvinte, certamente não. Viajou no Natal para Minas, não é assim também uma coisa de desespero. Mas convém tomar a vacina para as próximas viagens. Fica imunizado, como disse a doutora, qualquer pessoa, criança ou adulto, tem que fazer. Tem que tomar, né? Eu estou imunizada. Fiz quando eu era criança, lá tinha. Agora tinha uns já 8 sabemos anos, que tu fez as duas, Fiz as duas, fiz quando eu fui para a China, então eu tô livre. A gente trouxe esse assunto. Vai lá, Kelly, vai lá. Não, eu já vou sair daqui, vou direto para o posto de saúde, porque já fiquei aqui com alerta. A gente trouxe esse assunto, né, Rosane, em função aí dos casos em Minas Gerais. A Secretaria de Saúde de Minas informou ontem ainda que as notificações de mortes de pessoas com suspeita de febre amarela subiram para 47 em Minas Gerais, e em relação ao último balanço que tinha sido divulgado, foram 9 mortes, mais 9 mortes investigadas. O número de casos suspeitos chegou a 152 e, segundo ainda a Secretaria de Saúde, das 47 mortes, 22 já são consideradas prováveis da doença. Isso lá em Minas Gerais.